funciona na Coreia? O cirurgião, ele tem conhecimento tanto da biportal quanto da uniportal? Ou são escolas? Como funciona isso? Na verdade, o que aconteceu na Coreia, né, foi uma mudança no padrão de aprendizado que os cirurgiões novos estão tendo. Então, a cirurgia uniportal, como acho que a maioria das pessoas deve saber, principalmente cirurgiões do Brasil, ela teve um boom na endoscopia lá perto de 2002, 2001. Foi quando a Coreia começou a aparecer no mapa com um centro especializado que é o Uridu, né? E nisso ela apareceu com as produções para cirurgia uniportal. Só que nesse mesmo tempo estava sendo desenvolvido por outros médicos que pegaram outros conceitos, que foi uma vez... O primeiro médico, o doutor que fez isso, foi na verdade o De Anthony, que é sul-americano, né? É um argentino que publicou. Depois essa ideia foi desenvolvida mais pelo Abdul Ghaffar, que é um médico iraniano, que levou para os Estados Unidos e os coreanos foram aprender e falou, ó, boa ideia, vamos tentar desenvolver lá em casa e vamos ver o que vai sair. E isso foi se desenvolvendo até chegar mais ou menos em 2013, quando eles começaram a apresentar, olha, a gente consegue descomprimir mais de 2 níveis numa estenose num tempo ok. A gente consegue fazer fusão, a gente consegue fazer descompressão também cervical, sem fundir, sem colocar os parafusos, né? Também num tempo adequado. Então isso chamou a atenção da sociedade coreana. Então, antes o perfil que era majoritariamente uniportal, ele começou a inverter e ter essa mudança. E foi justamente nesse período que eu cheguei na Coreia. Foi quando estacionou. Estacionou e eu via os congressos e foi por feeling, assim. E lá, olha, metade do congresso está sendo isso, metade do congresso está sendo isso, de biportal. E as pessoas, algumas das pessoas defensoras da uniportal não gostam muito da biportal. E depois da pandemia, o que eu senti foi uma inversão completa, assim, no sentido de os cirurgiões mais jovens, eles buscam aprender a biportal por uma questão muito importante, que é a variedade de coisas que você pode fazer com esse tipo de técnica e a reprodutibilidade da técnica. Então, muito cirurgião coreano pensava assim, eu consigo fazer tudo com a biportal. Por que eu vou pegar uma curva de aprendizado violenta na uniportal se eu vou ter que piorar minha técnica, meus resultados? Então, foi isso que aconteceu. Então, hoje o que a gente vê muito lá são muitos cirurgiões dedicados a um biportal, mas a uniportal também, que se desenvolveu muito desde 2002, 2003 até agora lá, ela ainda tem seu nicho. Mas foi isso que aconteceu. A biportal cresceu bastante e a uniportal tem seus representantes lá mas não são muitos. Raramente você vê um cirurgião na Coreia que ele faz as duas técnicas, né? Geralmente eles abraçam uma técnica e tentam virar os melhores que eles possam ser naquela técnica, né? Tem várias escolas, mas eu rodei com um cirurgião específico, o professor Jin Sung Kim. Ele, inclusive, estava aqui na semana atrasada, né? 2 semanas atrás ele estava aqui. Eu fui no jantar. Você foi pro jantar, né? Ele é um amigo meu pessoal, né? Eu levei ele para dar uma volta ele aqui. Ele é fantástico, ele é um cara respeitado no mundo inteiro. É ele que aumentou a credibilidade da Coreia. Sim. Ele é uma pessoa maravilhosa e, ao mesmo tempo, ele, além de ser uma pessoa maravilhosa, é um cara que publica muito, né? Ele tem artigos de alto impacto, vários artigos, né? Que ele vem publicado ao longo dos anos. E, como você falou, ele é muito reconhecido mundialmente por ter colocado essa técnica, né, no mapa a nível mundial. E, cara, ele faz as duas técnicas, entendeu? Ele sempre foi um cirurgião uniportal, ele foi da escola do Uridu, né? Ele foi fellow do professor Gun Choi, que eu e o Missu também fomos, o Davi também foi, o Meyer também foi. Então, o professor Kim, ele nesses anos de 2018, 19, ele começou a abrir mais o coração para biportal, assim como grande parte dos cirurgiões que são uniportais, né? A grande maioria tinha essa resistência de aceitar essa nova técnica, né? Mas ao longo dos anos, quando foi se concretizando os bons resultados, ele abraçou essa técnica e hoje ele faz as duas técnicas muito bem feito. E, cara, dá para fazer os dois, entendeu? Perfeito. Vocês acham que a maior vantagem da biportal é a curva? Com certeza. É? Eu acho. E assim, e descompressões múltiplos níveis, né? Pelo tempo que você gasta, né? Se você pegar cirurgiões que são excelentes, né? Em cirurgia biportal, eles conseguem descomprimir 12, 13 minutos. É possível também na uniportal, mas o material aí acaba pesando um pouco. Perfeito. Eu acho que não só a questão da curva, mas quando a gente pensa nos cirurgiões de uma geração mais antiga,
se colocar dentro no sapato deles, né? Então eles olham essa técnica nova que muitas vezes era mais usada para fazer dissectomia. Hoje em dia a gente está vendo mais estenose com bons resultados, né? Uma descompressão de estenose. Só que a curva é violenta para ele aprender. E aquela habilidade que ele desenvolveu por anos, ela não se traduz imediatamente na endoscopia. Então ele precisa desenvolver uma nova habilidade, né? E muitos cirurgiões de uma geração mais antiga, eles sentem isso, né? Se eles não têm esse traquejo com a endoscopia, né? Ou por talento, ou também por não querer pegar a curva. Só que a biportal é diferente. Porque no momento que ele consegue entender alguns fundamentos básicos, como a triangulação, saída do soro, controle da pressão, a habilidade cirúrgica dele se traduz muito melhor. Então ele fica muito mais confortável. Então o que eu acho que talvez aconteça aqui no Brasil é mais assim, a endoscopia biportal vir como uma democratização da endoscopia, né? Então ser mais acessível para os cirurgiões. Eu acho que não sei se é um exemplo, vocês me corrigem se eu estiver errado. Eu acho como se fosse um videogame. A Uniportal é aquele videogame que você tem que fazer vários comandos, porque você só tem uma mão e essa mão te leva para todos os lugares. Então é como se fosse um tango de dificuldade. A biportal é um pinballzinho ali que você usa as duas mãos, mas lembra, começo da frase, o objetivo é chegar no mesmo lugar, que é tratar o paciente. Quando vocês chegaram na Coreia, vocês já tinham a ideia do que vocês queriam fazer ou vocês foram surpreendidos? No começo eu fui surpreendido. Fui surpreendido porque eu lembro muito bem disso. Na primeira semana que eu tive com o professor Gun Choi, que eu fui passar mais tempo com ele, eu já fui direto para uma empresa, uma das maiores empresas lá de biportal. E na época eles me perguntavam, o que você acha de biportal? Eu não tinha opinião. Eu não sabia. Eu falei, não sei. Não aprendi a respeito, vou aprender. Só que aí eu comecei a ver mais cirurgiões desempenhando a técnica. E teve um dos médicos, né, uns júniores que estavam trabalhando com o professor Gun Choi, que hoje trabalha no Harrison lá no Incheon. Até agradecer, Dr. Jang. Ele chegou para mim e falou, Min-Soo, aprenda os dois. Aprenda os dois porque você tem que saber o que é melhor para cada situação. Eu acho que é a melhor forma de você sair daqui completo. E foi isso que eu fiz. Então, a partir disso, eu comecei a notar mais nos congressos o quanto tinha de relevância os temas de biportal, o quanto tinha de relevância os temas de cirurgia uniportal. E a partir daí eu entendi também com o movimento da sociedade coreana, né, de coluna, né, que faz endoscopia. Pô, isso vai acontecer no Brasil. Eu falei, no Brasil eu vou ver um Vale a Pena Ver de novo. Foi isso que eu pensei. Eu falei, não, isso vai acontecer. Acho que a nossa sociedade, principalmente na endoscopia, ela é muito permeável a conhecimentos novos, né? Então, eu acreditava que isso poderia acontecer até com uma resistência, mas uma resistência menor do que eu via acontecendo lá na Coreia. Mas foi algo que me pegou um pouco de surpresa. Foi um pouco de surpresa e feeling na hora também.